Estudos para concursos, Lei 10.261 para o concurso de Secretaria de Saúde de São Paulo. O estatuto, só para confirmar, esse estatuto, o conteúdo que eu tenho está desatualizado, tá? Vamos lá. Eu vou ler no cada parte aqui. Primeiro, disposições preliminares. Título 1, artigo 1 a 10. Eu também vou fazer entre capítulos e títulos. Título 1. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado, parágrafo único. As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos três poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado. As disposições dessa lei não se aplicam aos empregados da autarquia, voltando, esta lei não se aplica nos empregados das autarquias e entidades paraestatais, serviços públicos de natureza industrial, ressalvadas situações daquelas que for a lei que, por lei anterior, já tenham qualificado o funcionário, a qualidade de funcionário público. Parágrafo único, direitos de vantagens, regalias e regalias, que são tipos presentes, dos funcionários públicos só poderão ser estendidos aos empregados das entidades que se refere a este artigo na forma de condição que a lei estabelecer. O funcionário, para os fins deste estatuto, é pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 4. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Artigo 5. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Artigo 6. Os cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referência numérica, seguidos de letras de ordem alfabética, indicadores de graus. Parágrafo único. O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. Já teve questão disso aqui. Tem muita pouca questão disso aqui, mas já teve questão sobre esses termos. Então, por isso a gente vai ler duas vezes isso aqui, esse conteúdo do título 1, que é muito pequeno, por isso vai dar um vídeo pequeno, a menos que eu repita as coisas. Mas a única coisa que eu vou repetir é essas coisas aqui dos termos. Voltando, os cargos públicos são isolados ou de carreira, ou aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadores de graus. O conjunto de referência de grau constitui o padrão do cargo. Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho escalonadas segundo o nível de complexidade, grau e responsabilidade. Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados e é vedado atribuir ao funcionário serviços diversos inerentes de seu cargo, exceto em função as funções de chefia, direção e comissões legais, que não precisam de concurso, certo? Daí voltando ao contrário, quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho escalonadas segundo o nível de complexidade e grau. Classe é o conjunto de cargas do mesmo denominação. Os cargos serão atribuídos valores determinados por referentes numéricos, seguidos de letras em ordem alfabética, indicadores de graus. O conjunto de referência de grau constitui o padrão cargo. Eu vou apagar isso aqui. Os cargos são isolados ou de carreira. O cargo público é o conjunto de atribuição de responsabilidade cometidas ao funcionário, e o funcionário público, para os fins deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. De novo, só que ao contrário. Funcionário público, para os fins deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. É legalmente investida em cargo público. Ou seja, teve uma partaria, teve um trequinho para fazer ela investir ela. A cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário. O que é cargo? Atribuições. Cargo público são isolados ou de carreira. Existem dois tipos, isolado e carreira. Nunca teve questão sobre isso, que eu vi. Depois, classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. Vários cargos é igual a um tipo de classe. Eles fazem a mesma coisa. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho. Você viu? Não é mais denominação, é a mesma natureza. Carreira é natureza. Escalonadas segundo nível, complexidade e grau de responsabilidade. Ou seja, carreira são as mesmas classes que têm a mesma natureza e vão acabar subindo de nível escalonadamente. Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. Um quadro pode, ou seja, o quadro pode ser um conjunto ou também pode ser uma coisa que é isolada, que só tem um cargo desses, tipo um promotor de justiça, sabe? Ou um juiz. Bom, e é vedado atribuir ao funcionário serviço diverso inerente ao seu cargo, exceto as funções de chefia, direção e comissões. Ou seja, uma pessoa que tem um cargo só pode fazer os trabalhos do seu cargo especificados. Ele não pode fazer coisas extras.
porque isso seria contra a lei, e além a um desvio de poder, entende? Voltando, é vedado atribuir a funcionários diversos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia de direção e comissões legais. Quadro, quadro é o conjunto de carreiras de cargos isolados, carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas de nível de complexidade e grau de responsabilidade. Os cargos públicos isolados ou de carreira. Classe é um conjunto de cargos da mesma denominação. E o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade cometidas a um funcionário. E o funcionário público, para fins deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. E assim termina esse conteúdo. E só para comentar, a questão que eu falei que já caiu disso aqui, eu não lembro onde ela caiu, mas basicamente o enunciado estava descrevendo um desses caras aqui, classe, carreira, cargo e treco, e você tinha que falar qual que é, certo? E eu errei essa aqui, a resposta era classe. Bom, tchauzinho. Agora, comentário para o vídeo. A questão, se você vai estudar alguma questão da 10261, que é do Estado de São Paulo, que só cai em questões de provas de estaduais de São Paulo, o que mais cai é as penalidades, cara. Mais penalidades. Sempre estude as penalidades. E basicamente, ou eles falam quanto à prescrição, ou eles perguntam qual é a punibilidade do termo. Tipo, se é uma. Se é um. Se nesse caso aqui, que eles vão descrever no enunciado, eles escrevem um caso, e daí eles perguntam: isso aqui é demissão, isso aqui é demissão a bem do serviço público, isso aqui é cassação de aposentadoria. Ah, e também existe cassação de disponibilidade também, lá no meio. É uma coisa engraçada que não tem nos outros caras. Tipo, se você estudou só coisa de servidor de outros caras e você acabar vendo uma questão que causa a cassação de aposentadoria, você pode errar por causa que na questão do enunciado pode ter duas coisas de cassação de aposentadoria. Só que um do lado dele é cassação de aposentadoria barra cassação de disponibilidade. Você pode achar que isso está errado, mas está certo, no caso desse Estatuto de Servidores do Civil. Bom, como é que eu estava explicando? Basicamente, estude o treco de penalidades. Porque lá no capítulo de penalidades vai ter no primeiro artigo tem a lista e depois vai ter artigos que vão falar qual que é a penalidade de demissão. Nesse caso. Demissão ambiente de serviço público. Nesse caso. Suspensão. Nesse caso. E repreensão. Nesse caso. Entendeu? E esses são os que mais caem. Tem tipo, no global disso aqui, tem mais de 36 questões disso aqui só. É muita questão. Tipo, todo ano tem uma questão da desde 2001 e é para uma prova de concurso do estatuto e sempre cai, quase sempre cai penalidades, né? Bom, tchauzinho.